Oi, gente! Aqui é a Jéssica de novo. E chegamos à aula 3, parte 2. Então, mais uma vez, vou lembrar vocês que essa aula faz parte do compilado sensacional sobre arte política. Mas, assim, sempre tem um desavisado, então vale a pena falar. Você chegou aqui sem saber muito o que está acontecendo. Essa série de aulas faz parte da matéria de licenciatura, que a gente faz especificamente no curso de licenciatura em Arte e Design na Universidade Federal de Juiz de Fora, do Instituto de Arte e Design. Muita arte, muito design, muita licenciatura, mas acho que deu para todo mundo entender. Sem muita falação, vamos para o que interessa, que é saber um pouco mais sobre o bicho. Vamos lá. Aí aqui agora a gente vai dar uma olhada sobre as diferenças, né? A gente conversou bastante, viu sobre tudo que estava acontecendo, viu o contexto histórico, deu uma olhada nas pessoas falando sobre a pichação, a gente viu como que esse movimento acontece em São Paulo, em outras regiões do Brasil, viu referência, viu de onde vem, quem são as pessoas. Mas aí é uma coisa que sempre pega e que, querendo ou não, tem algumas pessoas que ainda confundem, que é o quê? Pichação com X, pichação com CH e o grafite. Mas essa confusão, ela bate de frente mesmo entre pichação e grafite. Então, você sempre vai andar por aí e essa questão ou vai ser comparativa, ou vai ser por que diferencia. Mas eu tô aqui para facilitar a sua vida e para te explicar. Vamos lá, preste bem atenção. Pichação com X. Diz a respeito à grafia que é entendida somente pelos integrantes do grupo. Então, vocês viram lá, né, aquele negócio que eu falei, vou fazer um desenho aqui que não é para a sociedade entender, mas quem está ali naquele grupo, quem está ali inserido naquela cultura, vai conseguir entender. Pichação com CH. Vamos lá? Pichação com CH. A palavra grafada com CH se refere a frases e inscrições legíveis. Então, aqui, a gente vai levar lá para a aula 3.1 e vai lembrar do quê? Pichação da ditadura. Lembra que estava escrito fora ditadura, quem mata é a ditadura. Pichações poéticas, que você vai conseguir ler o que está escrito ali. Ia lá, vamos lá, no próximo, o grafite. O grafite está diretamente relacionado à imagem. Então, aqui eu te apresentei as 3 definições básicas. Mas só que, tipo assim, eu não assisti a aula 3.1 e tô perdido, não tô entendendo nada. Aqui você não vai ficar perdido. Claro que você não vai ficar perdido. Vamos lá, eu vou mostrar a diferença para vocês. Fiquei no lugar errado. Pichação. Esse daqui é a pichação com X. Como que eu tô te afirmando isso? Tá vendo aqui, ó? Então, são várias grifos, várias coisas. Só que aqui você não consegue entender. Você consegue remeter algumas letras, mas você não vai saber o que realmente o pichador quis passar com aquela mensagem. Qual que era realmente a intenção dele, tá vendo? Essa aqui é a pichação com X. Aí aqui tem a pichação com CH. Viu? Medo, orgulho, fora Bolsonaro, os verdadeiros bandidos estão no poder, Bolsonaro assassino. E é o que a gente tinha falado antes, essa fichação, ela vai facilitar muito a passar essa troca de mensagem. Porque a pessoa vai escrever e a pessoa vai ler. Pronto, tá ali a base da comunicação. Eu falo, você entende, tá tudo certo. E tem o grafite. Aí eu vou explicar um pouquinho do grafite, porque eu acho legal também ter esse panorama. Apesar da aula ser sobre bicho, essa comparação ela é muito recorrente. E assim, né, gente? Aprender nunca é demais. Vamos lá, grafite. A arte do grafite é a forma de manifestação artística em espaços públicos. Então, ó, aqui você já pegou uma diferença. Aqui você entendeu a diferença. A arte do grafite é uma forma de manifestação
artística em espaços públicos. Em algum momento, nas outras referências, nos outros textos, você vê alguém chamando picho de arte? Fácil assim? Limpo? Sem a justificativa? Sem um porquê? Não. Então aqui a gente consegue ver uma diferença muito clara. Vamos lá. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade Contemporânea se deu na idade de 1970 em Nova York, nos Estados Unidos. Então, aí tem algumas outras diferenças. Grafite surgiu no Brasil? Não. Picho, tem picho paulistano ali com toda a força daqui. Vamos lá. Então, aí você já pega algumas diferenças. Ele já é considerado uma expressão artística, já tem um lugar que é desenhado que não é o Brasil, e ele tem um aparecimento muito antigo. E, ok. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas na parede da cidade, e algum tempo depois essas marcas evoluíram como técnicas e desenhos. Então, a evolução do grafite, ela começa de sim deixar uma marca na parede, mas depois, então, ele vai se evoluir em técnicas e desenhos. Então, o grafite, ele vai ter essa questão da imagem, essa questão de construir uma imagem numa superfície urbana, e vai ser muito fácil. Por que quando eu falo assim, o picho no Brasil? Porque, gente, vai ter uma coisinha que eu acho que é no próximo slide que vai explicar. Não é no próximo slide que vai explicar. Então, vamos lá. O picho, ele tem uma influência tão forte, mas tão forte no Brasil, que no resto do mundo, qualquer tipo de intervenção urbana na parede é chamado de grafite. Aqui no Brasil existe essa diferenciação. Por isso que eu também quis trazer isso. Mas agora eu vou dar outros exemplos para vocês de grafite, que agora a gente está falando de grafite. Vamos esquecer o picho um pouquinho. Vamos lá. Aqui eu falei para vocês, eu apontei o contexto histórico, né, do grafite. Logo depois, a gente vem falar de um artista que é um pintor de rua, que é o Banks, que é um artista, um pintor de rua, ativista e diretor de cinema conhecido por suas críticas sociais. Então aqui, gente, a gente vai ver uma coisa que não é porque o grafite ele veio em função da imagem que ele também não pode funcionar como uma forma política. Então esse artista em específico, ele é conhecido pelas suas críticas sociais, seja elas políticas, comportamentais, culturais, socioeconômicas. Então, assim, ele mesmo fazendo um outro tipo tendo um outro tipo de expressão humana, ele consegue ali levar a opinião dele, fazer essas críticas. Então, assim, talvez isso seja um paralelo entre o picho e o grafite, mas aí vai depender muito do que o artista de rua vai estar querendo mostrar. Porque pode ter pintor de rua que vai fazer um grafite que quer desenhar só um coração. Tipo, desenha um coração. A justificativa pode ser o amor. Mas aqui não. Com esse artista, a gente consegue levar essa construção, sabe? Que os dois fazem essa crítica e tem esse ativismo. Então aqui a gente consegue também juntar um pouco sobre arte política. Vamos lá. Apesar de não criar vamos lá. Apesar de não criar caricaturas ou ser humorístico, suas obras levam o espectador ao riso por se identificar. São agressivas e sarcásticas artes de rua que estão espalhadas por todas as cidades do mundo. Então é muito interessante que ele consegue fazer uma pintura, né, numa parede da rua, e isso é visto como algo interessante, sabe? As pessoas não têm mais aquele sentido de represália. Apesar de fazer uma crítica, aquilo ali é aceito. Então o grafite ele também tem nessa condição. Ele é aceito. Lá no começo eu falo que tira um texto lá para vocês que fala grafite é uma expressão de arte. Então aquilo ali está sendo aceito, a sociedade aceita. Você pode achar bonito ou feio, mas falar que não vai aceitar, isso não existe, porque já foi consolidado ali como uma arte. Vamos lá. Tem aqui o Binho Ribeiro, porque eu acho muito importante a gente falar do que a gente tem aqui dentro do nosso país. Então,
o Binho Ribeiro é, tipo assim, um cara de muita influência, tipo, muita influência aqui dentro do Brasil. Então é muito importante falar dele. Então vamos lá. Binho Ribeiro faz grafite desde 1984. Primórdio do movimento de arte de rua no Brasil. Então, você tá vendo? Então, ele vem aí um movimento de arte de rua no Brasil. Então, o movimento do grafite, ele já é caracterizado como movimento de arte de rua. Então, dentro desse movimento, você vai encontrar coisas como hip hop, enfim, várias outras coisas que vão se encaixando ali, só que a sociedade já consolidou tipo assim, depois de muito luto. Também não é fácil assim, mas em comparação com o grafite, aquilo ali já foi consolidado como arte. Vamos lá. Com o movimento de dança de rua no Brasil. Com o movimento de rua no Brasil. Hoje é um dos mais conhecidos street arts do país, não apenas pelo seu trabalho consistente, que nunca parou de fazer nas ruas, mas também pelo apurado trabalho em telas e curadorias de grandes projetos envolvendo street art, como o Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo, o primeiro Museu Aberto de Arte Urbana do mundo e a Bienal Internacional de Grafite Fine Art, que hoje é a mais completa Bienal de Arte Urbana do mundo. Então, gente, aqui... Jesus, esse negócio vai ficar subindo. Aqui, a gente vê que o negócio, o buraco, a questão é muito mais diferente. Então, o que acontece aqui? Aqui, eu te mostrei um cara que ele faz pintura, ele faz inscrição em muros, em telas, mas ele é um curador. Então, ele vai estar ali dentro de um museu, ele vai estar ali dentro das questões artísticas, ele vai estar ali dentro dessa institucionalização da arte. Ele também apresentou em museu, ele também, tipo, fora do mundo, sabe? Então, tipo assim, além de levar essa cultura de arte urbana do Brasil para fora e apresentar seu trabalho, ele vai consolidando, né? Isso como arte. Porque o que acontece? Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Para a arte, o processo de história da arte, o processo de como o movimento acontece, ele tem alguns artifícios. Então, quando você consegue levar uma coisa para o museu, quando você consegue que um certo tipo de público, que um curador olhe para aquilo e enxergue todos os conceitos daquilo, todas as linhas, a história, de onde veio, por que veio, aquilo ali se consolida. Então, o grafite, ele tem esse momento. Então, quando ele chega, ele vai para dentro do museu, quer dizer que, tipo assim, aquilo ali passou por uma curadoria, aquilo ali foi sancionado e, tipo assim, é arte. Então, isso é muito legal, sabe? Vamos lá. Próximo slide. Aí, aqui, eu fiz um paralelo para a gente voltar ao assunto principal, porque ela não é sobre o grafite, isso aqui foi só um parênteses, mas vamos lá. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores do mundo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um movimento que não começa dentro do Brasil, mas é um movimento que, quando ele vem para o Brasil, ele tem uma força quase exponencial. Então, ele cresce muito. Por quê? Querendo ou não, o grafite também é uma arte de rua. Então, essa arte de rua achou lugar para se proliferar. Por que acontece? O Brasil é um país que tem muita população periférica. Muito. Então, você traz uma arte para cá que muita gente vai conseguir se identificar. E quando você se identifica com uma coisa, é muito mais fácil de produzir. Então, aí tem dois paralelos que eu quero que vocês prestem atenção. Muita população periférica. Então, o grafite chega aqui no Brasil e a galera começa a produzir, porque tem um movimento de arte de rua e tudo mais. E aí, o picho, ele vai pegar esse lugar, tá vendo? Que quando o picho começa a se criar lá em São Paulo e tudo mais, tem muita gente que vai querer fazer aquilo, tem muita gente que vai estar inserida dentro daquele repertório, que vai querer replicar, que vai querer ter força, que vai querer falar. Então, essa é uma comparação legal de se fazer. E você também começa a entender o porquê que essas duas formas, né, de expressão humana, elas tiveram uma terra fértil, assim, para se criar. Vamos lá. Aí, logo depois, vou ler de novo o slide para a gente conseguir fazer o paralelo certinho. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre um dos melhores do mundo. Ok.
A gente apontou que o grafite é reconhecido como arte e a gente deu um bônus aqui que ele é reconhecido dentro do mundo. Enquanto o picho permanece como um símbolo de vandalismo e seus praticantes são considerados marginais. O grafite adquire conotação de arte. Estar dentro de uma galeria tem um poder simbólico. Lembra que eu falei, gente, sobre a institucionalização da arte? Então é isso. Quando uma coisa ela vai para dentro de um museu, ela tem aquele espaço ali para um espectador ver, contemplar, pensar, agir sobre, refletir, então ela vai ter um valor, sabe? Aquilo ali vai ter um simbolismo. O reconhecido valor para uma parcela da sociedade que se relaciona com o mercado da alta cultura. Então, gente, a questão museológica, ela vai influenciar muito. Então, aí eu abri um parênteses, museu não existe à toa. Tem todo um processo dentro de tornar institucional que faz com que o museu seja muito bom. Então, o grafite, ele passa por esse processo e tem esse reconhecimento como arte. Vamos lá. Aí, voltando, né, gente? Nada melhor do que falar sobre, do que quem realmente faz, do que quem realmente entende. Eu perguntei para Catiene qual é a sua opinião em relação ao picho grafite. Ela falou assim, minha filha, eu não assisti outra aula. Quem que é Catiene? Eu falei, você assiste outra aula. Mas se você tiver com preguiça de assistir outra aula, eu não acho justo que eu fale de uma coisa que eu não pratico, só com base de leitura e tudo mais. Então, eu achei que seria mais interessante trazer a opinião de pessoas que estão realmente inseridas dentro da cultura do picho para ampliar essa nossa discussão. Então, vamos lá. Eu perguntei para ela. Qual a sua opinião na relação entre picho versus grafite? Aí ela respondeu assim. Eu brinco às vezes que eu amo grafite, mas odeio os grafiteiros. Ah, mano, pra mim é simples. Pichação é um bagulho extremamente brasileiro. Lá fora não tem. Essa divisão só rola aqui dentro e acaba que o grafite é autorizado. É muito melhor recebido que o grafite vândalo. E a pichação, então, fica mais ainda na mira da criminalização. Aqui ela trouxe uma coisa legal, que tem o grafite autorizado e o grafite vândalo. Então, tipo assim, mesmo dentro do grafite existe essa divisão de uma coisa que vai ser mais aceita, que eu vou falar que está mais aproximado do belo. Algo colorido, que você olha, você enxerga a beleza e seu repertório consegue contemplar aquilo tinindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a pichação, então, fica mais ainda na mira da criminalização e a cultura periférica, né? O bico se morde vendo que a periferia constrói diferentes narrativas de resistência nos muros da cidade. Mas esse lance de pitch versus grafite rola muito atrito de ideia, até mesmo da cena. São muitas opiniões diferentes e é suave isso, cada um tem seu rolê e suas motivações. Então, ela aborda mais uma vez questão de criminalização, violência policial e dá a sua opinião. E fala que, tipo assim, essa questão de diferenciar picho versus grafite, lembra que no começo eu falei que era importante colocar, porque é uma coisa que acontece muito? Mesmo dentro das culturas, ainda existe esse pequeno atrito do que é o quê, como vai fazer, enfim. Vamos para a próxima opinião. O Distopia, ele já começa falando assim. Na minha opinião, a diferença entre picho e grafite é a mesma entre Coca-Cola e Guaraná. Os dois são refrigerantes. Cada um tem sua cor e estética. Um surgiu nos Estados Unidos e outro no Brasil. Dadas as circunstâncias, cada um no seu tempo e espaço. O grafite, por excelência, é feito de forma arbitrária, livre, sem uma autorização prévia. Assim como o picho. O picho, para mim, nada mais é do que uma versão brasileira do grafite, dado o contexto da ditadura, como aconteceu em São Paulo, até se transformar no que é hoje. Da mesma forma, o grafite, com sua raiz nos vagões dos trens do metrô de Nova York. Então, você tá vendo aqui, gente? Ele meio que fez um resumo da aula 3.1, né? Então, ele lembra, né, a gente que o picho é uma coisa que surgiu no Brasil, em São Paulo, falando um pouco ali da
na ditadura, e ele falou, tipo assim, pô, quando surgiu nos Estados Unidos, surgiu da mesma maneira, uma coisa que não era legal, e não era legal, só que aí foi crescendo, 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 até se tornar uma coisa que já foi institucionalizada, já é aceito, todo mundo concorda. Então é muito legal esse tipo de opinião. E eu adorei essa relação, na minha opinião, a diferença entre bicho e grafite é a mesma entre Coca-Cola e Guaraná. Que é realmente, né? Muito bom. Passando mais um pouquinho, tem essa frase aqui que eu acho muito, muito boa. E eu vou voltar aqui para fazer mais uma indicação. Na aula 3.1, eu sempre falo com vocês, né, sobre assistir o documentário Bicho, porque é muito bom, muito bom. Eu usei demais como referência, apesar de eu falei na aula 3.1, que era de 2008, mas é de 2010. Apesar de ser de 2010, ele traz muito bem a narrativa, ele traz muito bem sobre a cultura, sobre as referências. É muito interessante. Então, você vai sair daqui, assistir. Meu amor, você já assistiu 40 minutos de aula. Você vai sair daqui, o que custa você assistir um documentário de 1 hora? Nada. E, tipo assim, é muito bom. Não quer assistir hoje? Ah, tá chegando o final de semana, no sábado, enfim. Faz uma pipoquinha, vai assistir um documentário que eu garanto que vai agregar muito na vida de vocês. Enfim, depois dessa super propaganda, tem uma frase que eles falam no documentário que é assim: pichação é legal mesmo. A licença tá nisso. Se fosse igual grafite, ninguém ia fazer. Então, tá vendo esse tchan das culturas? Por quê, gente? Lembra que eu falei com vocês que pichação é criminalizado? Tá sabendo, né? Então, não tem nada mais subversivo do que você ir contra a lei. Não tem nada mais legal do que você querer dar sua voz, querer agredir alguém e essa pessoa te falar que não pode, sabe? É a questão do pecado ser atraente. Então é mais ou menos isso. Então ele falou assim: se fosse grafite, ninguém ia fazer. A pessoa tá querendo agredir, a pessoa tá querendo reivindicar o lugar dela na sociedade, a pessoa tá querendo reivindicar o lugar dela naquele espaço urbano de controle total. Então, se fosse legalizado, ela não ia fazer aquilo, ela ia arrumar uma outra forma de romper com aquele sistema de organização. Então, é nessa síntese. Não quer dizer que, tipo assim, se fosse igual grafite, ninguém ia fazer, porque eu não gosto de grafite. Mas não, a síntese é, tipo assim, a gente tem um propósito diferente. Então, por isso que a galera se une nesse propósito. Aqui um slidezinho para você ficar refletindo, bater um papo sobre as coisas que eu falei. E aqui a gente mostra, né, a diferença entre picho, pichação e tudo mais. E para eu beber uma água também. Vamos lá. Vamos lá. Aí aqui, gente, eu vou fazer um apanhado geral para ver se todo mundo está acompanhando direitinho, porque assim, Paulo, tá? Vamos lá. Opa, a distinção entre as práticas do grafite e da pichação é algo que acontece especificamente no Brasil. Lembra que o Distopia já cantou essa pedra pra gente lá atrás? Em países como os Estados Unidos e a Colômbia, as duas práticas possuem a mesma nomenclatura. Grafite, relacionado a qualquer transcrição feita na arquitetura urbana. Então, em outros países que não são o Brasil, qualquer coisa que você for pintar na parede vai ter o nome de grafite. Vamos lá, continuando. Em São Paulo, a pichação é conhecida por seus praticantes como picho, sem o uso da nomenclatura oculta. Então, gente, vamos por partes. Falei com vocês que existe pichação com X, pichação com CH. Mas a galera, quem vai pichar essas tags vai conhecer. Aí em São Paulo tem uma generalizada. Vamos lá. E em geral, o picho são assinaturas do apelido do grafiteiro ou nome do grupo em alfabeto tipografia. Então aqui tá ok. Em geral, o picho são assinaturas do apelido do grafiteiro ou o nome do grupo. Então, né, gente, a gente viu lá o que é o picho e esses glifos, eles vão carregar um significado que você já sabe, que eu te falei umas milhões de vezes, que não é para você entender. É para quem está inserido dentro daquela cultura, daquele grupo entender.
eles foram adotados por uma parcela dos jovens da periferia. Ok. Essa linguagem sempre despertou muita polêmica. A pichação é arte? Uma grande parcela da população não considera essa manifestação artística como algo belo. Essa forma de expressão é comumente associada ao vandalismo, delinquência e poluição visual. Mas, gente, uma coisa. Ao invés de eu te perguntar aqui se pichação é arte, que assim, como estudante de arte, eu juro para você que eu dei essa pergunta. Porque existe uma necessidade de muita gente colocar tudo no buraco da arte, sabe? Qualquer expressão humana tem que ser considerada arte. Ai, eu pintei minha unha e achei bonita. Ah, é arte. Ai, eu achei esse brinco bonito. É arte. Adorei a estampa dessa almofada. Uma obra de arte. Mas não precisa, sabe? Pode ser uma expressão humana, pode ser algo que você ache belo, intrigante, interessante, mas aquilo não precisa estar enfiado dentro do buraco da arte. Ao invés de eu te perguntar aqui se pichação é arte, eu vou te levar a uma reflexão de por que não considerar a pichação arte? Vamos lá. Existem linhas e paralelos que são bem diferentes. Tem pichador que não vai gostar de se chamar de artista, porque o cara ele quer ser pichador. Ele é o picho pelo picho, tudo que eu te falei da questão de agredir, do lazer, da adrenalina e tudo mais. Mas tem pichador. Nossa senhora, coitado. Mas tem pichador que vai reivindicar esse espaço de artista, que vai levar o picho para um outro lugar, que vai procurar entender suas referências, que vai procurar entender o repertório, como que aquilo se cria, que, enfim, por que não considerar o picho como arte, sabe? Aí quando a gente vai perguntar isso, por que não o picho ser considerado como arte, é aí que eu vou trazer um pouco da política nessa discussão. Porque, gente, a nossa sociedade, ela tem uma questão muito preconceituosa de selecionar o que é bom e o que não é. Então, literalmente, frequentemente, quando é algo que vem da periferia, aquilo ali já é caracterizado como algo não bom. Então, quando algo que tem, entendeu? O picho ele veio, pronto, estão sujando. Então, tipo assim, não quero criminalizar. Então, a nossa sociedade ela tem isso, de o que é da periferia é considerado não bom. Então, às vezes eu penso que a questão de por que o bicho não é considerado como arte vem muito daí. De ser uma cultura periférica que ninguém quer olhar. Mas, aí que vem o pulo do gato. Tem uma questão que muito gringo começou a vir no Brasil para visitar a questão do grafite e chegando em São Paulo, hoje em dia, tipo assim, muitas outras cidades têm um número muito grande de picho, se depararam com aquela expressão humana e se encantaram, acharam incrível, buscaram estudar, buscaram conhecer. E com essa questão de pessoas de fora começarem a validar esse movimento, o picho começou a ganhar mais espaço. Então, hoje em dia, você consegue ver artigo acadêmico falando sobre picho, você consegue ver outros documentários, você consegue ver outras produções universitárias falando sobre picho, porque teve uma validação, né, estrangeira. Aí é uma questão também que é meio problemática, sabe? A coisa só é boa, a coisa só funciona, a coisa só precisa ser visualizada quando... Não dá? Quando eu posso mostrar, quando eu posso falar aquilo. Então, gente, é uma questão. Então, vocês vão ficar com essa questão de dever de casa. Por que não considerar a pichação como arte? Aí, gente, quando você fala de um movimento, quando você fala de um processo histórico, quando você fala de algo que teve, vamos dizer, um início, um meio e um fim, você não vai falar disso tudo sem
sem apresentar pessoas que foram influentes naquele movimento. Então, a gente tem 3 pichadores que são os mais conhecidos no movimento de São Paulo, que é o Di, o Chen e o Chuin. Então, vamos lá. Esses 3 pichadores são dos mais conhecidos no movimento picho de São Paulo. Seus símbolos estão espalhados por todas as cidades. Costumavam pichar prédios enormes e cobiçados pela comunidade como um conjunto nacional. Então, gente, vocês estão vendo aqui, que lembra que eu falei com vocês que existem vários tipos de pichação e várias coisas acontecendo? Então, quando você tem... Como que uma pessoa se torna referência em algo? Ela fazendo o melhor que ela pode dentro daquilo. Então, tipo assim, se os caras pichavam lugares enormes e cobiçados, eles vão se tornar referência. E, tipo assim, eles pichavam muito, eles tinham um número de pichações gigantescos. Então, assim, eles vão tornando referência. Então, vamos lá. Dentro das diversas categorias da pichação na cidade de São Paulo, a que envolve a escalada nos prédios e em rodovias movimentadas, são as mais almejadas. É um momento de muita adrenalina. E o pichador que consegue alcançar os andares mais altos é bastante respeitado. Então é isso, gente. Esses 3, eles conseguiram a glória, assim, que a gente vai chamando do picho, sabe? Pichavam lugares que eram, tipo assim, super cobiçados e um número muito grande. Então, tipo assim, você vai virar referência. Todo mundo que faz algo de forma melhor, maior, vai virando a referência. Vamos lá? Aí agora a gente vai falar do Djan. Começou a pichação aos 12 anos, em 1996. Desde 2004, se compromete a registrar e documentar o movimento picho em São Paulo. Se tornou um representante da comunidade de pichadores que deseja um espaço para além dos muros. Em 2008, liderou invasões e como aconteceu na Escola de Belas Artes e na Bienal Internacional. Já apresentou seu trabalho em diversas exposições, como na 7ª Bienal de Berlim em 2012 e assim na primeira exposição de picho nos Estados Unidos. Então, gente, vocês perceberam uma coisa? Claro que vocês perceberam, porque vocês prestaram atenção na aula toda. Que quando eu começo a falar como o movimento foi criado, a galera tá pichando na rua, a galera tá documentando isso para ficar dentro do grupo. Só que tem pessoas, igual lembra que eu falei que tem pichador, que ele vai estar ali na essência do pichador, picho pelo picho, e tem pessoas que vão ser pichador, mas vão levar isso também para dentro da institucionalização da arte. Então, o que o cara faz? Ele começa a documentar, ele lidera invasão, ele faz com que as pessoas se questionem sobre a pichação. Ele apresenta o trabalho dele em Bienal, gente. Tipo assim, Bienal é uma coisa extraordinária para você, como artista, como pesquisador, apresentar um trabalho. E ele também assina a primeira exposição de picho nos Estados Unidos. Então, tipo assim, ele vê potencial, sabe, dentro do movimento. Então, ele fala, tipo assim, as pessoas precisam olhar para dentro disso aqui. E eu acho isso muito interessante. Os vizinhos resolveram gritar, a gente vai ficar nesse estádio aqui. Vamos lá. E é sobre, gente. Tá tudo bem. Aí, uma frase dele que é muito legal é: o muro é mais autoritário que o picho. Então, fica aí pra gente refletir mesmo, sabe? Tinha um vídeo aqui que tá carregando. Eu perguntei pra KTN: você considera o picho uma arte? Ela responde: não. Pronto. Pra mim, pichação é contra a cultura. Eu acho barato mesmo é no vandalismo da parada, tá ligado? É feito para incomodar. Na real, eu acho que vai muito além da discussão entre se é arte ou não. Mas a gente tem toda uma sociedade de discurso que lembra toda hora pra gente quanto não somos artistas. E no fim, a gente não quer se encaixar mesmo nessa caixa. Eu olho para o museu e não me vejo. Então, vocês estão percebendo aqui que esse discurso dele é esse. É pichador para pichador, porque ela carrega dentro desse ato, dessa expressão humana dela, que ela não se encaixa dentro do processo de institucionalização. Então, vamos lá. Ela olha para o museu e não se vê. E, tipo assim, tá tudo bem. É da rua para a rua. Então, ela continua com o discurso da essência.
é da rua para a rua. É para quem está ali dentro. Só quem entende. Mas como eu falei, essa é a minha visão sobre. Tem muitos pichadores que pensam diferente. E isso é uma das paradas mais da hora dentro do movimento. Cada um faz o seu rolê, numa brisa diferente. E é sobre as polaridades, sabe? Então é isso, gente. Que eu tô tentando falar para vocês o tempo inteiro. Cada um vai se ver como quer. Vai ter pichador que vai achar interessante falar sobre o picho como arte, vai pichador que vai querer levar esse discurso, vai ter pichador que vai querer questionar o porquê não o picho é arte, e vai ter pichador que vai querer ter ali na essência da rua para rua, e quem tá aqui dentro comigo no movimento, quem é família, como ela falou numa das perguntas pra frente, vai entender. E é isso. Vamos na próxima. Eu também tô descobrindo junto com vocês aqui, que eles respondem. Você considera o picho uma arte? Olha só, sem dúvidas. Agradando ou não, todo pichador desprende um esforço intelectual para criar um picho, desde o significado da palavra ou da sigla que ele escreve, até a criação do letreiro e a história pela qual ele percorre dentro desse percurso de processo criativo. Tá vendo? Aqui, Jesus. Aqui ele já começa a valorizar todo o processo criativo, a tomada de repertório, o que fazer, o que não fazer, qual parede pintar. Então, dentro desses processos, ele fala, poxa, é uma arte. Porque quando você vai analisar, vamos supor, eu vou usar essa carteirinha aqui de novo. Eu vou fazer a estampamento dessa almofada. Então, eu preciso ver qual jeito vai ser melhor, como que eu vou usar as cores. Então, tipo assim, é um processo criativo. Então, ele compara esses dois processos criativos, seja de um artista consolidado e aceito de um pichador, com processos iguais. Então, as duas coisas podem ser denominadas do mesmo jeito. Vamos lá. Pichar não se trata somente de lar e sujar uma parede. Tem que pensar em uma proporção, diagramação, contraste e uma série de outras peripécias para atingir um resultado esperado no que você planeja fazer. A ilegalidade consiste apenas no suporte que você escolheu para se expressar. Se eu fizesse a mesma coisa na folha de papel, seria mais ou menos arte do que se eu fizesse na rua. Entendeu? Então, gente, ele considera os processos, ele analisa os processos e fala, pô, se um Joãozinho faz isso e é considerado arte, e eu uso o mesmo processo, o mesmo artifício, só que o meu é considerado legal, eu também acho artista. E tá tudo bem também. Organização. Vamos lá. Os pichadores usam de artifícios simbólicos para identificar os indivíduos, seus grupos e o ano que a ação aconteceu. Então, gente, quando a gente vê essas tags, vê a questão do picho com um X, tem toda uma organização ali por dentro. Lembra que ele falou que tem como diagramar, que tem que pensar na tag, na sigla e tudo mais? Então, existe uma organização ali dentro. E é interessante quando você para, analisa esse processo e vê que tipo assim, não foi uma lata de tinta e uma parede. Entre essa lata de tinta e uma parede, tem assim um abismo gigantesco que as coisas acontecem. Mesmo que a pessoa que esteja fazendo não tenha plena consciência disso. Por meio da pichação, esses jovens se inserem no espaço urbano no qual se sentem feitos. Então, gente, retomando e tomando uma aguinha. Péssima piada. Retomando aqui, tá vendo esse prédio aqui? Parece um prédio bem alto, tá vendo? Então, o cara que picha isso aqui, ele tá se inserindo no espaço urbano. Porque você pode até falar, não considerar belo, falar que não quer, mas você vai olhar para isso, você vai ver a pessoa. Então é muito legal, ela tá se inserindo ali e ela tá te forçando a ver também. Vamos lá. Tem essa música aqui, que eu não sei se eu vou colocar, porque eu tô com medo do YouTube derrubar. Mas eu queria falar primeiro, dar os parabéns por esse papo e deixar aí como mais uma indicação para vocês. Essa música aqui é muito boa. Acho que dá pra colocar uns 5. Não vou colocar, tô com medo do YouTube derrubar. Eu pichava assim. MC Papo, eu pichava assim. Você vai sair dessa aula aqui, gente. Vocês vão ter que ir nas referências, vão ter que buscar tudo que tem aqui embaixo
e pesquisar, porque, tipo assim, muita coisa rica. Sério mesmo, essa música é ótima. Amo. Aqui, gente, como a gente tem que ajudar quem nos ajuda também, o Distopia, ele tem um livro onde ele conta, né, mais essas abordagens, onde ele documenta isso, só que de uma forma quadradinha, sobre a questão do picho e da pichação. E uma coisa que é muito legal é que ele conseguiu fazer uma loja. Então, tipo, lembra que eu falei que o picho começa com um objetivo muito claro, a agressão. Mas como todas as coisas do mundo e como tudo que tem uma grande parcela de pessoas inseridas, aquilo ali vai se mutando. E essa mutação é muito legal, sabe? Disso surgem várias coisas muito interessantes. Ele, por exemplo, ele conseguiu fazer uma loja onde ele consegue se comunicar com diversas pessoas diferentes com o trabalho dele, a arte dele. Então, eu vou deixar aqui para vocês a indicação do livro dele, que chama Brincadeira de Vilão. E o Instagram dele é esse daqui, ó. Disto a picho. Então, a gente vai lá, dá uma olhadinha, que, tipo assim, o trabalho é muito bom. E apresentar para vocês também as referências que eu usei para ficar nessa falação toda. Então, o primeiro, que eu estou falando com vocês desde o começo, é o documentário Picho, por João Wagner e o Roberto de Oliveira. Muito bom, sensacional, um aprendizado muito grande. Apesar de ser um documentário antigo, ele mapeia muito bem a história do Picho e todos os acontecimentos. Então você consegue ter um panorama muito legal do que aconteceu e do que vai acontecer, que no final do documentário eles mostram como o cenário estava mudando. E atualmente é mesmo assim que o cenário está. Aí tem alguns artigos que quem quiser saber mais, quem tiver interesse, são assim, excelentes leituras. E tem os links também, porque às vezes você não quer ler um artigo aí de 15, 20 páginas, você quer ver um linkzinho. Os vizinhos eles também estão querendo participar. Você quer ver um linkzinho ali rapidinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula seja algo que, né, façam que vocês pelo menos reflitam sobre, sabe? Ao invés de pensar, tipo, eu não gosto de picho, eu não sei, eu não gosto, você, tipo assim, você depois aqui, o que eu quero que vocês tenham é a capacidade de olhar para uma coisa, seja ela picho ou qualquer coisa que você não tenha um entendimento, e pense por quê? Será que aquilo tem uma história? Como que essa expressão humana surgiu? O que essa expressão humana quer passar? E o porquê não considerar? Entendeu? E é isso, gente. Muito obrigada. Beijinho para vocês. E tchau. Sempre com cara de boba dando tchau.